Deixa eu perguntar, Rafa, antes da gente começar mesmo, Diga lá. é pra ficar na horizontal, não é? É bom. Mas se der só pra tu ficar Não, assim, dá sim, dá não tem sim, dá sim. problema. Fazer pau. Ele já Pronto. mudou, Rafa, ele já mudou. Deixa ele. Nosso amigo. Absurdo, hein, cara, que é uma opressão. Já tá gravando isso aqui? Já, Eu tá. quero, Já, eu quero fazer um apelo. Nós somos oprimidos aqui, nós somos regime de escravidão, 7 prisioneiros. Rodrigo Santoro tá aqui. Que 12 isso, anos de gente? Que isso? Faz Bender tá aqui também. Faz bem, né? só que no nosso caso Lupita são foge, 5 anos. Lupita Nyong'o, foge. Que isso, gente? É só pra. É só algumas orientações. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pod Falando. Estamos aqui de novo para discutir um tema muito interessante e atual nesse mercado do audiovisual em Hollywood. E é isso aí. Hoje vamos falar sobre... Está havendo um tipo de... Se está não, é bem claro que está, né? Sobre a reciclagem aí que está havendo em Hollywood. Uma reciclagem que já vem lá de 2015. 2015 foi um ano que teve muitos filmes que foram... Muitos temas que foram revisitados, temas famosos, como Mad Max, Star Wars e por aí vai, né? E hoje a gente vai ver como é que tá essa continuidade da discussão desses temas com nossos amigos aqui, companheiros de 5 anos. Nem eu sabia que estava completando 5 anos, mas é isso aí. Reinaldo e Paulo Olheira, o que vocês acham sobre essa reciclagem geral que está acontecendo em Hollywood? O Rafa comenta que de uns anos pra cá, coisa assim, que como se fosse recente essa reciclagem. Mas existem muitas matérias que trabalham com a parte de filmes, de Hollywood em geral, né? Que incansavelmente apontam que faz uns 100 anos que Hollywood usa só as mesmas 6 histórias para contar filme. 6 histórias? É. Top. E é basicamente a história de Ícaro, né, contadas de forma diferente, claro, né? Vamos interpretação aqui. Né, que é basicamente aquela história do jovem que tenta alcançar o sonho superior dele, blá blá blá, vem de uma família humilde, etc. A segunda é a história de Orfeu, que é o cara simples também, mas que passa um inferno, que vive, blá blá blá. Eles dão até exemplos, algumas listas, eu tô pegando Paulo aqui. Tá poético, velho. Paulo é inteligente, né? Hoje ele veio até social hoje. Vê como é que é. Não tô esperando, é nerd Sucesso. clássico aqui. Ele tá fazendo umas coisas aí que, cara, sei lá, enfim, mano. É porque é a forma que Sim, o eu já tinha cinema, ouvido. Uhum. Pois é. Aí, tipo, eles dão até um exemplo aqui nessa matéria que eu tô lendo, por exemplo, a história de Ícaro. Ele cita como exemplos Touro Indomável, Sangue Negro, Sim. E por aí vai, né? A história de Orfeu, ele já cita o Taxi Drive, a Lista de Schindler, o Silêncio dos Inocentes, que é a mesma linha de história, se eu for perceber, de cada um desses filmes. Ela é a mesma história que está sendo contada, só com personagens diferentes. Aí tem a história da Cinderela, que é a jovem pobre e humilde que ela ascende na vida, alguma coisa, né? A pessoa simples que ela ascende. Isso de forma diferente, porque eles citam na mesma lista, né, nos mesmos exemplos, Jogos Vorazes e depois A Procura da Felicidade. Então, caraca. Depois a Viagem Iniciática, que também é aquele negócio que a gente chama de a história do herói, que é toda aquela trama da jornada do herói que vai se construindo, blá blá blá. O Objeto Mágico, que é sempre alguma coisa importante que as pessoas têm que ir atrás, e isso aí tu já abre para todos os filmes, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, tudo é a mesma história sendo contada ali. Uhum. E o rapaz que conhece a moça, né, que são as histórias de romance e tudo mais. Mas 100 anos são só essas 6 histórias que estão sendo contadas. Existe uma regra, não exatamente de regra, né, mas é uma regra da publicidade, que diz que nada é original. Nada é original. Tudo é copiado ou uma variação de alguma outra coisa. Uhum. Então, assim, não existe termos publicitários, né? Nossa,
que original essa propaganda. Não, ela não é original. Ela foi uma cópia de alguma coisa que já aconteceu e isso só mudou, só fez alguma coisa. Então, até no marketing digital, a gente fala muito que quando a gente copia, né, quando a gente se baseia em alguma coisa, quando a gente tem uma referência de alguma coisa, a gente tem que ficar mais feliz. Mas é feliz, porque Sim. a gente está se tornando referência naquilo que a gente está fazendo, né? As pessoas, elas estão copiando. Exatamente. E se surgiu um podcast com o mesmo nome que o nosso, quer dizer que a gente é uma inspiração, né, para alguém. E eu puxo isso muito pra ciência também, porque tu vai escrever artigo, tu tem que obrigatoriamente citar outros artigos. Tu não pode pegar um texto e, sei lá, tu pode Vozes na minha cabeça. tu não pode ter experiência apenas de escrever. Tu pode usar aquilo para construir o teu texto, mas te dá mais confiabilidade, te dá mais ideia, te dá mais respeito pelo aquilo que tu tá falando, se tu citar outros autores que trabalharam temas semelhantes. Porque tá dizendo que aquilo não é uma perspectiva só tua. Outras pessoas tiveram a mesma perspectiva, ou seja, é mais provável que aquilo seja de confiança. Com certeza. O que eu vejo dentro desse contexto, eu concordo com o Paulo, eu acho que a gente não tem novidades, a gente não tem nada exatamente novo. Volta e meia a gente tem um filme, uma série, uma história que ele conta algo de forma diferente, né? A gente tem, mas, por exemplo, romance, né? Só tá vindo esse exemplo na minha cabeça. Do rapaz que encontra a moça que encontra... Mas, enfim. Se você pegar os filmes de romance que são mais diferentões, por exemplo, 500 Dias com Ela, ou Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ou alguma coisa mais diferente, eles no mínimo começam dessa forma. Eles só se desenvolveram diferente. Então, assim, acaba que é só mesmo uma variação para... Eu acho que é mais numa questão de contexto social, que é o que eu vou entrar no assunto amplo, né, pegando esse gancho aí do Paulo, mais uma questão de contexto social do que outra coisa. Porque, por exemplo, se a gente for pegar filmes de romance ainda, da década de... até mais ou menos década de 60, 70, eles eram sempre a mesma coisa. Era literalmente o cara que encontrava a mulher, conquistava a mulher de alguma forma e vivia romance. Né? Sejam romances do Méliès, da década de 20, né? Sejam romances da década de 60, até romances mais progressistas antigos, como Bonequinha de Luxo, era isso. Né? Não vou citar My Fair Lady, porque eu acho que é um filme extremamente misógino, mas eu acho que filmes como Bonequinha de Luxo, que é uma comédia romântica, né, mais ou menos muito clássica, ele é uma variação disso. Então, assim, Sim. Até filmes mais novos, como romances consagrados mais novos, como 500 Dias com Ela, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, eles começam a mesma coisa, eles só tem uma variação no meio do filme pro final, que é diferente, porque eu acho que é uma questão de contexto social mesmo, e depende também muito, eu acho que de 80 para cá, os filmes eles têm conversado muito mais com outros tipos de ciências, seja filosofia, seja psicologia, então alguns filmes eles têm misturado, então os filmes por isso que os filmes eles têm ficado mais complexos. Mas eu acho que é tudo a mesma coisa. O que eu acho que difere hoje, puxando um pouco mais para o assunto, é que a gente sempre tem uma retomada ao antigo. Né? A gente sempre tem uma continuação de um filme antigo, a gente sempre tem alguma coisa que está retomando ao filme antigo. Só que eu acho que a grande diferença atualmente é que os filmes eles têm usado uma situação que é a questão da metalinguagem. Sim. Essa semana eu estava conversando sobre isso no meu trabalho. Eles têm praticamente todos os filmes atuais que se baseiam em filmes antigos, eles não têm usado os filmes apenas como referência. Eles têm usado os filmes não apenas como referência, não apenas como continuação, não apenas como reboot, eles têm misturado tudo e jogado. Né? Por exemplo, Mad Max, eu acho que foi uma revisita. Muitas pessoas passando aqui atrás. O Mad Max, eu acho que foi uma revisitação, né? Foi Sim. uma continuação, mudou o elenco, tudo, mas ele é uma continuação. Sim. Ele só bota o filme
pós-apocalíptico, né? Então, ele não bota nos mundos de hoje, mas ele bota no contexto social de hoje, que a gente conversa. Que, na questão feminina, na questão de... O próprio Mad Max nem é exatamente o personagem principal do filme, ele é um grande coadjuvante, é um personagem principal misturado com coadjuvante, até meio louco. Ele mistura muito ali com os outros personagens. Ali, né? Exatamente. Só que recentemente, muito recentemente mesmo, a gente tem visto, e a gente começou a ver isso nos filmes de terror, mas isso a gente tem partido para muita coisa, que é a questão dessa metalinguagem, né? A questão dessa revisitação, né? Eu acho que o grande filme que ficou mais conhecido assim por causa disso foi o novo Halloween, que estreou há Muito bom. Há uns 2 anos, foi 2018. 2 anos. Então foi um fago com 4 anos. 4 anos, isso aí. 4 anos. Porque, assim, Halloween, pra quem não acompanha os filmes, o primeiro filme ele é lá na década de 70, final de 70, início de 80, uma coisa assim. E ele é o clássico dos clássicos. E ele teve 500 milhões de continuações depois. Todas ruins. Teve uma ou outra aí que se salvou, mas a maioria era... Teve o reboot lá do Rob Zombie, que foi horrível. Não é ruim, cara. O reboot do Rob Zombie até eu gosto. Meu Deus. Comparado aos outros filmes, né? Comparado aos outros, assim... Ele é um reboot, né? A gente teve as continuações que são, enfim... Desde o Halloween 2 até Halloween H20, até Halloween 500. Sim. Até Jason X. Halloween H20. Jason X, eu ia fazer a mesma piada. Halloween então, H20, assim, que nome é esse, cara? Como é que a gente vai resolver isso, né? O estúdio pensa, como é que a gente vai resolver isso? Fácil, dane-se todas as outras continuações. Vamos fazer uma continuação do primeiro filme 40 anos depois, sabe? Não é metalinguagem, mas era uma coisa que ninguém nunca tinha visto, pelo menos eu acho que não. Vamos literalmente ignorar todos os outros filmes que foram feitos depois e a gente pega e inicia uma história corrigindo todos os erros que foram feitos durante os anos. Vamos fazer direito. Aquela história, né? Eles fazem isso porque eles podem. Nem sempre dá certo, mas... nesse caso deu certo. Deu super certo. Foi muito bom. Eles conseguiram desfazer um bocado de coisa, né? Criar uma storyline completamente diferente do que tinha sido discutido durante os anos e abriu portas para que se falasse realmente sobre grandes possibilidades de metalinguagem, né? E na minha opinião... E ele abriu portas para uma trilogia nova ainda, né? Que vai ser... Exatamente. Já se lançou o segundo filme e vai ter o terceiro ainda. Então, só que eu acho que ele conseguiu também abrir portas para 2 filmes que eu acho que vão ser os grandes expoentes dessa questão, que é o novo Pânico, que estreou esse ano, né, em 2022, e Matrix Resurrection, que eu tava assistindo, estou assistindo ainda o filme, e eu simplesmente estou impressionado do quanto o filme ele faz referência a ele mesmo. Então, tipo... O Matrix ou o Pânico? Matrix. Os dois, na verdade. É que isso que eu acho muito interessante dessa tal reciclagem e tal, principalmente dos filmes de 2015 pra cá, que foi os filmes que a gente tá um pouco mais familiarizado. E tipo assim, vamos pegar essa lista aí: Mad Max, Star Wars, Matrix, esse Pânico novo, Halloween. E vamos incluir também esse novo Caça-Fantasmas aí que eu ainda não vi. Sim. Mas, enfim, incluindo até séries como Karate Kid que vocês vão falar. Locadora, sim. Olha aí, locadoras. Na minha locadora. Mas enfim, todas essas produções, elas usam um artifício que se provou funcional, prático, porque, enfim, tem as referências dos outros filmes, que é o artifício da nostalgia. Então eles pegam, bora assistir todos os filmes, tudo que tem de material antes disso aqui, antes de Caça-Fantasma, Mad Max, etc. O que a gente pode usar para identificar o público atual e o antigo pra gente incluir nessa produção nova, pra gente tentar fazer os dois públicos se identificarem com isso.
Esse artifício nostálgico é muito bom, cara. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. O próprio Halloween. Quando eu assisti o Star Wars, olha que eu não sou tão velho assim, né? Eu senti essa carga emocional do Star Wars, esse tipo de homenagem. É o homenagem, o nostálgico, fica... Só o primeiro da última. Só o primeiro, só incluindo só o primeiro. Depois para aqui que não nome, que todos só gostamos desse. Não. Não. O Rafa Os Últimos Jedi é o melhor dos três. Nem vem. Os Últimos Jedi. Ryan Johnson vai comandar a nova trilogia, então eu tô feliz. Eu gostaria de pedir, Rafa, a gente vai editar o vídeo, que tu botasse, assim que tu terminar de falar isso, tu botasse: as opiniões de Rafael não refletem as mesmas opiniões de todo o podcast. Tá? De todos os participantes do podcast, eu não quero ser responsável. Eu não quero ser responsável. Ele é o único responsável pelas palavras dele. Esse comentário. É o único responsável por essa opinião. Gente, o Ryan Johnson vai ser o homem que vai salvar Star Wars. Ou é o John Favreau? Oi? Eita, John Favreau. O John Favreau já fez a parte dele. John Favreau. Ponto. É isso aí. E o Robert Rodrigues... não Rodrigues... fez a parte dele ainda não, ele tá fazendo. Tá ali construindo, batendo massa John ali. Favreau. Vamos ver o que essa trilogia do Ryan Johnson isso vai prestar, mas o John Favreau realmente salvou Star Wars. Relacionado a Star Wars, é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu sempre esqueço o Despertar da Força. O Despertar da Força, ele é um filme muito bacana porque ele vai por esse sentido, ele faz referência ao universo, ele é basicamente a mesma coisa de Uma Nova Esperança, se você parar para analisar a história. Ela é muito igual, ele bebe da fonte, ele muda os personagens, bota um ou outro conflito, faz uma homenagem aqui e ali, mas o filme é basicamente a mesma coisa de Uma Nova Esperança. Tá? Então, assim, quando você acompanha as séries, mais precisamente o Mandaloriano e o livro de Boba Fett, porque eu não vejo as animações, elas são muitas, eu não tenho muita paciência, mas elas são canon também. Quando você acompanha as séries, você vê que as próprias séries, elas têm referências internas, né? Não apenas numa questão de apareceu Luke Skywalker no Mandaloriano, mas, por exemplo, o resgate da presença de um personagem parecido com Yoda, né? O Grogu, Baby Yoda. Ele mesmo já é uma referência muito grande ao universo. Afinal, ele que salvou, né? O universo. E o Star Wars basicamente vive através da figura do Grogu ultimamente. Mas esse resgate de um personagem como Boba Fett, por exemplo, que era um personagem literalmente morto na trilogia original, né, lá na década de 80, e os caras ligaram um grandíssimo dane-se, a gente vai ressuscitar ele aqui. Ele tinha como ressuscitar e a gente ressuscitou ele aqui. Então, tipo assim... E faz sentido no final das contas, sabe? Toda a história, da forma como eles conduzem a história, eles pegaram... Mas por quê? Existe um fandom, existe fãs, existe toda uma galera que acompanha isso, que quer ver isso. Então eu acho que a grande culpa hoje dessas retomadas, dessas metalinguagens é dos fandoms. Né? Uma coisa que Pânico discute muito, o próprio Matrix ele discute muito sobre isso, sobre a figura do fã e como o fã ele salva ou destrói a concepção daquilo que ele idolatra, né, por assim dizer, daquilo que ele quer homenagear, daquilo que ele gosta. Sim. Então, eu acho que hoje... E eu acho que isso também tem muito da nossa realidade de rede social hoje, sabe? Porque se a ideia é cada vez a gente humanizar conteúdo, se é cada vez a gente humanizar o que a gente posta, o que a gente faz dentro da internet, né? Se a internet hoje ela é um universo que faz parte da nossa vida, Thaís Zuckerberg fazendo o metaverso aí. Então, se a gente onde a gente vai se tornar NFT, né?
Cada um de É, nós, tipo né? isso. Exatamente. Então, se a ideia é ir lá, por que então não beber dessa fonte para fazer conteúdo, né? Para fazer cinema, para fazer os filmes? Então, assim, a gente não tem mais um conteúdo que é só livro, a gente não tem mais um conteúdo que é só reboot. A gente tem hoje um conteúdo dentro dos filmes, a gente tem uma galera fazendo filme para fã. Uhum. Então, E tá muitas certo, vezes esses saca? caras são fãs, né? O John Sim. Favreau, ele se prova um Sim, grande sim, fã de sim, Star sim. Wars também. Então, a ideia é exatamente essa, é você usar hoje, né, pelo menos, é você usar as ideias dos fãs, né, porque a galera é extremamente criativa. Então vamos pegar essa galera, se eles são fãs, então bora fazer uma homenagem para eles, bora falar deles, então bora usar o que eles estão falando. Por exemplo, Boba Fett, o próprio Boba Fett, e o cara, os fãs era tipo assim, ah, meu Deus, existe todo um contexto de fãs que criaram uma história de como Boba Fett poderia ressuscitar. Tá aí, Ressuscitou. entendeu? Então, assim, eu acho que ressuscitou. Então, eu acho que essa retomada de várias coisas antigas, ela é boa, eu gosto. Eu fico feliz, assim, né? Então, o próprio Homem-Aranha, cara. Porra. O próprio Homem-Aranha é uma excelente resposta, excelente exemplo. O sabe? Homem-Aranha Então, tipo, foi uma das melhores coisas assim, que a gente teve também de exemplo do efeito nostalgia. Muito bom mesmo. você acha que a Disney fez Homem-Aranha com 3 Homem-Aranhas só porque ela queria? Não. Só porque ela achava legal? Não, meu Não. querido. É porque a galera era desesperada pedindo isso na internet, cara. Vai no E o desespero Reddit, da galera, o desespero da galera reflete em dinheiro. Então essa é a situação. Exatamente. Dá pra se lucrar com tudo, cara. E Hollywood é uma enorme indústria. E Eu repito, acho daqui a um que- pouco, com o metaverso, até conosco mesmo, que vamos ser NFTs, então dá pra ficar. Eu acho até engraçado alguns diretores de cinema mesmo que ficam meio chateados com o puto porque não, eles estão tratando os filmes como negócios. Eu digo, mano, Tu fez teu filme como, cara? Pensando em doação, foi? Tu fez pensando em dinheiro também, né? Pelo amor de Mano, Deus. a Netflix faz um bocado de filme ruim, mas eu tava lendo uma reportagem, eu tava lendo os comentários. Perdemos o patrocínio aí, ó. Não, calma. Eu tava lendo uma coisa na internet que dizia. Eu tava lendo alguns comentários na internet que falavam que a Netflix fazia muitos filmes ruins, né? Só que eu fui analisar os filmes ruins que a galera tava falando e fui ver algumas das maiores Bilheterias. alguns dos maiores sucessos da Bilheteria Netflix. não, é. Não, bilheteria não, né? Não, falei errado. Na verdade, é hora assistida, né? Isso, Já isso. mudou. Então, tipo, Alerta Vermelho, se você parar pra analisar, não é um filme bom exatamente. Eu gostei, eu particularmente eu amei. legal, me diverti horrores, sabe? Mas não é um filme de arte, não é um filme de premiação, não é um filme que vai ganhar nada, mas é o filme mais assistido da Netflix. Sim. Esse, Caixa de Passa, Resgate, sabe? São E filmes no que você não final, tem é ali. isso que vai importar pra eles. Exatamente. É mais um conteúdo que eles criaram que, pô, sem querer, né? Opa, tá aqui, bateu saiu. sem querer, passou no cinema também. Mas no final das contas é tudo conteúdo. Então, eu entendo alguns diretores que reclamam que seus filmes são tratados como conteúdo, né? Afinal, você pegar, sei lá, um filme como O Irlandês e tratar ele como conteúdo e não como filme, pode ser que fique um pouco, né? Complicado. Eita, que concepção é essa? Mas é a realidade. Da mesma forma que o filme que vai pro cinema e depois ele vai para streaming, ele já virou conteúdo. Sim. Então, essa é a realidade. Tem que viver com a realidade atual. É verdade. É uma das coisas que o cinema também tem prestado atenção. Exatamente. Sabe, Muitos olhar- desses filmes, desses caras que vai pro cinema, fazem um sucesso no streaming, né? No caso do filme do Spielberg lá, que tu mencionou. Rafa, presta atenção. Por que diabo a Netflix ou qualquer outro streaming
tá fazendo tanta comédia romântica de filme pra Natal, mano? Porque Exatamente. é rentável, saca? Não faz sentido. É que esse ano passado foram, eu acho que só na Netflix lançou uns 20 filmes pra Natal. Tipo, pra quê, sabe? Um filme ruinzinho até. Só que Mas é filme de só Natal, que todo filme de mundo via, Natal. toda semana. Mas é filme de Natal, exatamente. Toda semana, tipo, de outubro até dezembro, tinha pelo menos 2 filmes na lista de top 10 do Netflix. Filme Verdade. de Natal, né? Porque a galera quer ver, a galera gosta, e é isso. No é ano isso passado, mesmo. aquele filme do Hansum estourou muito, cara, muito. Ano passado não, ano retrasado, 2020. Sim, Aquele último filme Natal, do né? Hansum lá estourou em vários países, aqui no Brasil verdade. também. Realmente muito rentável, e por isso que a Netflix vive fazendo. Já o filme Cara. do ano passado, 2021, além de ser ruim, que eu vi, deu uma polêmica braba. Mas enfim. Não sei, a galera tem. Eu acho que a conversa, né, na minha cabeça, eu tento resumir as coisas para entender. A nossa conversa hoje ela se resume em criação de conteúdo de filme, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ideia hoje é criar conteúdo, é fazer tipo de filmes que os fãs querem e fandom. Então, cada vez mais vai se trabalhar em cima de coisas que os fãs querem ver. Então, vai ser tudo fanservice. Quem não tá acostumado, quem vai ficar chateado, vai continuar chateado. Paciência. Porque da mesma forma... Amigo, olha... eu vou falar da Marvel. Porque eu sempre falo da Marvel. De um jeito. Você ficou chateado porque a Marvel meteu 3 Homem-Aranha no mesmo filme, não vá assistir Doutor Estranho, meu querido. Que vai ter todo um universo de X-Men, o Cacete 4, o Quarteto Fantástico, um bocado de coisa, você vai se chatear. Mas assim, era preciso ter essas coisas? Não era, mas os fãs querem e eles vão ter. Ponto. Então, É isso. Do primeiro frame que apareceu do Dr. Octopus nesse Homem-Aranha 3 aí, o pessoal já quis todos os outros. Então não teve jeito, cara. E agora, tipo, a maior especulação desse multiverso da loucura é que tenha Tocha Humana, que tenha 3 X-Men e tal. E isso, tipo, o público vai querer. Da feita que criou o rumor, já era. Se for Meu amigo, possível, se eu já chorei a parede 3 Homem-Aranha na mesma tela, imagine X-Men antigos. aparecer Wolverine, com aparecer Charles Xavier, caramba, moleque, eu vou estar gritando. Depois daquele baque de logo, a gente Coitado precisa. de quem estiver perto de mim. A gente precisa que apareçam esses caras Isso por causa é- que aquele baque de Logan foi Sim. grande. a gente pode comentar, tipo, a gente comentou... Eu achei interessante porque eu vim preparado, assim, pra... Obrigado. Saca? Aí a gente pegou um ponto interessante, porque eu vim puxando coisas também, que é importante citar que a gente citou muitos pontos negativos da reciclagem, mas a gente vê que tem alguns padrões que estão sendo gerados que são negativos. Por exemplo, todo pôster é igual agora, Sim. né? Infelizmente. Todo trailer é igual, todo pôster é igual, então... né? Tem Um umas trailer coisas que, negativas nisso também. que Mas eu passa acho de 2 minutos, pra mim já não presta mais. Já entregou todo o filme ali. O Rafa é fã de TV Spot, então... Muito. Olha, aquele trailer do Uncharted novo que vai sair, mano, o filme todo tá lá. Todas as reviravoltas do filme estão lá, praticamente. Se tu parar, assim, pra pensar que, tipo assim, tem um conceito que pode ser muito bom, mas, tipo, cara, os caras já estão entregando... Parece que eles têm... O que acontece é que eu acho que, tipo, tem produtoras que parece que tem tanto medo de perder dinheiro, mas tanto medo. Sim. Mas tu tá... É válido. Eu não É sou uma válido. produtora, Rafa, mas eu tenho muito medo de perder dinheiro. É válido. Mas tem outras formas de se fazer isso, entendeu? Você não entrega todo o filme no trailer pra dizer, olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Você pode fazer de outras formas isso, fazer outro tipo de campanha. Não entregando o filme todo no trailer, cara. Tipo, E se tu for pegar, por exemplo, isso é muito fácil de fazer hoje em dia. Pega um trailer de um filme que já saiu e pega os momentos do trailer,
O momento de início, como é que ele tá contando, junta com o filme. Que Uhum. parte é essa do início, entendeu? Do trailer. Essa é a parte do meio do filme. Então, vai tipo, fazendo essa ligação de cenas. É por isso que a E Marvel... pega de um filme que ainda não lançou. Tu já sabe qual é o contexto, é só montar da mesma forma. Exatamente. Porque a parte do início do trailer sempre vai ser uma parte X do filme. E por aí vai. Infelizmente. É só pegar... Se tu pegar os trailers da Marvel aí, a Marvel mente mesmo. Ela processa ator se ele fala merda. A Marvel, ela é doida. Agora. Porque ela já passou por muita coisa. Né? Não sei como não demitiram o Tom Holland de tanto spoiler que ele Porque o lançou. moleque tem carisma. O pessoal comprou o Tom Holland. Ele é rentável. Exatamente. Mas é Vai isso. Paulo, fazer isso. Né? Processado na hora e demitido. Mas é isso, a gente discutiu muito bem aqui sobre essa reciclagem em Hollywood. Se você tem a sua opinião por aí, guarde pra... sacanagem, comenta aí. Comenta aí. Queremos saber. Não queremos saber. Comenta aí que a gente tá aqui disposto pra responder você e pra conversar, ter esse papo maroto aí com o nosso público. Exatamente. Curte, compartilha. Estamos aí esperando a sua opinião também sobre essa reciclagem em Hollywood. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo da semana que vem. Vai a gente gravar mais 3 vídeos.